E da caverna ao espaço está começando mais um episódio de Sapcast. E hoje estamos com a segunda parte de 3 da série de História da Eletricidade. E para falar um pouquinho disso aqui comigo, hoje, diretamente de Londrina, Paraná, Reinaldo Matis. Isso foi um choque. Essa é uma boa referência, cara, eu vou colocar. Você ficou chocado, né? Não, sou isolante. Vamos lá, então. Antes de começar o episódio e desbravar os segredos da eletricidade, vamos para aqueles rápidos recadinhos, a gente já volta. E chegamos na zona de recadinhos, e eu estou exatamente onde você está pensando que eu estou, dentro da sua cabeça, falando com você através dos seus fones de ouvido. Não sai daí que vai ser rapidinho. E eu queria pedir basicamente quatro coisas. Acho que são 4, vamos ver até o final, a gente conta junto. Vamos lá. Primeiramente, acesse o nosso site www.sapciencia.com.br e lá você vai ter acesso a 2 coisas importantíssimas. Ou seja, as nossas redes sociais, que você pode encontrar através do @sapciência e ficar por dentro de tudo que lançamos, todos os dias, aliás. E também, se você pensar assim, poxa, Sérgio, eu queria colaborar com esse projeto de alguma forma, como é que eu faço? E eu digo para vocês como é que você faz. Você faz assim, com menos do valor de um cafezinho ou um passe de ônibus por mês, você pode nos apoiar através do Apoia-se. Você vai acessar www.apoia.se/sapciência e lá, através de R$3, menos que um cafezinho, menos que um passo de ônibus, você vai estar nos ajudando muito mesmo, galera. A gente vai agradecer muito, de verdade. Mas se você fala assim, poxa, Sérgio, eu não posso assinar agora, tá foda, tá assim, assado, você pode comprar um produtinho da nossa loja, qualquer produtinho, qualquer coisinha que você compre lá, e a loja que você acessa através do Facebook ou do Instagram já vai estar nos ajudando muito mesmo, de verdade, de coração. Amo vocês, beijinho, tchau. Mas não é tchau ainda, porque também tem a última questão que eu queria abordar aqui. Vamos fazer aquela campanha de divulgação do cast, que é basicamente o quê? Compartilhe esse cast com alguém, mande para 1 ou 2 amigos, e isso daí vai fazer com que a nossa rede na podosfera cresça cada vez mais. Mas não precisa ser só amigo não, pode ser pro pai, pra mãe, pra tia, pra avó, pra namorada. A avó é importante, a avó é muito importante. Vós gostam de podcast, galera, tô falando sério. É isso aí, galera, então chega de lenga-lenga, vamos ao que interessa. Voltando da zona de recadinhos, e nesse segundo episódio da série, iremos dar continuidade à nossa viagem histórica sobre a eletricidade. E para voltar da onde paramos, escute o primeiro episódio que você vai ficar por dentro até esse momento. Então, se você não escutou, pausa, vai lá e volta e deixe seu joinha, comentários aqui no YouTube. Então vamos lá. Alguns anos após a demonstração do arco voltaico, que foi feita por Humphrey Davy, um outro jovem rapaz aí, extremamente importante e muito conhecido nos dias de hoje, ele iria dar as caras no Royal Institution. Gostou do meu inglesinho? Esse rapaz era ninguém menos do que Michael Faraday. Achei que você ia falar Albert Einstein. Faraday, ele é nascido em 1791 e proveniente de uma família simples, que não tinha muitas condições financeiras. Ele acabou nunca tendo uma educação superior formal, tendo parado seus estudos aos 13 anos e ido trabalhar como encadernador de livros. Porém,
Seu gosto pelo conhecimento e pela ciência fizeram com que o Faraday gastasse todo o seu tempo livre com a leitura de livros científicos, buscando sempre saciar esse fascínio por conhecimento. Essa profissão dele como encadenador facilitava um pouco isso, né? Porque ele tinha acesso a bastante conteúdo dos mais variados tipos. E quando ele já estava próximo dos 20 anos, lá em 1810, por volta de 1810, ele foi convidado para assistir a uma palestra do Humphrey Davy e, por conta do seu entusiasmo e do seu grande interesse, ele realizou diversas anotações de todos os conceitos levantados por Davy nas palestras. Foram 4 palestras que ele participou. Ele compilou depois todas essas anotações, todo esse conhecimento que ele conseguiu adquirir, tudo que ele foi vendo durante as palestras, e mandou tudo pro Dave, que quando ele leu, ele achou tão interessante e gostou tanto do Faraday, que decidiu nomear ele como assistente na Royal Institution. Graças aos conhecimentos do seu patrono e do seu mentor, o Faraday acabou estudando bastante sobre química e física, porém, o assunto que ele mais gostou e que mais atraiu ele foi estudar sobre a eletricidade e, futuramente, o magnetismo. Isso daí ia virar um filme da história da ciência muito da hora, porque eu tava vendo aqui, ó, foto do Faraday e do Humphrey. Cara, o Faraday tem literalmente a cara do Dr. Brown, engomadinho, e o Humphrey, ele é muito o McFly, velho, dá uma olhada. Os caras... Eu tô no Google Imagens, cara, é muito engraçado. Mas, enfim, só foi esse pontinho, esse comentário, porque realmente é aquele papel do mentor malucão e do aprendiz curioso. É muito legal, cara. Então, ambas essas forças aí eram estudadas em 1820 por um cientista chamado Hans Ørsted, acho que eu falei o nome certo por enquanto, que embora não seja acreditado por isolar o alumínio puro, né, é um dos seus descobridores. Isso é um fato interessante sobre esse cara. Sobre o alumínio? Cara, eu só sei que quando descobriram como isolar o alumínio, eles quebraram a economia da Europa, cara. Alumínio era um metal precioso tão quanto ouro. Mas, enfim, não é o caso, não é o episódio. Ørsted foi também responsável por mostrar pela primeira vez como uma corrente elétrica poderia gerar uma força magnética, através de um experimento em que ele passava uma corrente elétrica por uma haste de cobre e, ao aproximar de uma bússola, ele via que essa agulha girava. Então, como a gente percebe assim, a bússola sempre mira para o polo magnético norte da Terra, justamente por causa do campo magnético da Terra. Se você fizer qualquer campo menor próximo à bússola, você vai interferir nela. E hoje chamamos isso de um eletromagnetismo e sabemos que essa é uma das forças fundamentais da natureza e está em tudo, cara. Mas, voltando a Faraday, que nesse momento eu acho que é a peça principal da nossa história, sabemos que ele baseou bastante do seu trabalho inicial reproduzindo esse experimento do Ørsted e concluiu que deveria haver um fluxo de força agindo entre o fio e a agulha da bússola. Sim, pra quem tá ouvindo, hoje em dia, é a mesma coisa que a gente falou no cast passado, no episódio passado. Hoje em dia, a gente aprende isso no ensino médio. Pra maioria das pessoas, acabam aprendendo isso no ensino médio, no começo da faculdade, dependendo do curso que você for cursar. Mas assim, é uma coisa, entre aspas, básica, hoje em dia, né? Só que pra aquela época, era uma parada, tipo, totalmente diferente, você não tinha noção nenhuma sobre isso, então tudo aquilo lá era um negócio extraordinário, né? Magic. Bem isso. Mas enfim. Bom, usando desse conhecimento, o Faraday ele criou um circuito onde ele usava uma bateria com 2 fios e um banho de mercúrio. Nesse circuito, ele seguia por haste de cobre e um fio ficava pendurado, mergulhado no mercúrio, que acabava fechando o circuito porque o mercúrio é um muito bom condutor. A corrente gerava um campo magnético circular ao redor do fio, que essa corrente... esse campo magnético ele acabava interagindo com um ímã permanente que ele havia colocado próximo a esse circuito. Essa interação fazia com que o fio se movesse e, a partir desse experimento, nascia o primeiro motor elétrico. Ou seja, esse fio, por ele estar mergulhado no mercúrio, como ele não estava preso, a partir do campo magnético que estava sendo gerado pela corrente passando nele, ele acabava interagindo então com esse ímã e fazia esse movimento. E assim nascia o primeiro motor elétrico, e assim começava a ser convertida energia elétrica em movimento contínuo. E por que não se faz esses experimentos com mercúrio na universidade? Ah, cara, preciso falar mesmo? Porque jovens são inconsequentes e mercúrio é tóxico. Cara, um adendo aqui, eu nunca vou esquecer um dia que um garoto,
acho que eu tava na sexta série, não lembro. Acho que era quinta série. Tinha um garoto, o nome dele é Gabriel. Se esse cara, porventura, estiver ouvindo, ele vai saber que ele, porque eu acho que Gabriel não é um nome muito comum, tá? Eu nunca vou esquecer quando esse rapaz teve a brilhante ideia de levar Mercúrio pra escola e ficar brincando com Mercúrio em sua mão. Ah, genial, cara. Não, sem erro. Eu acabo minha jogada por aqui. Não, eu falo pra só você isso. que jovens são inconsequentes mesmo na universidade, porque no meu primeiro semestre eu fiz uma cagada com um brometo que, meu Deus do céu, velho. Se o professor pegasse, era 0 na nota. Mas enfim, voltando pra... Conta aí que eu prometo que eu não conto pra ninguém. Não vou contar. Vamos lá. Com isso, Faraday foi capaz de demonstrar que existia uma relação entre eletricidade e magnetismo e movimento. Ou seja, então, em 1831, ele realizou uma das descobertas mais incríveis e revolucionárias de todos os tempos. Um disco de cobre deveria atravessar um campo magnético, e fazendo com que bilhões de elétrons negativos se dirigissem a bordo do disco, fazendo um fluxo constante de elétrons através dos fios que se conectavam ao cobre. Assim, ele gerava um fluxo contínuo, ou seja, uma corrente elétrica. Pra ficar um pouco mais fácil de ilustrar, eu acho que boa parte das pessoas já viu um dínamo que você coloca no pneu da bicicleta para você acender uma luzinha ou qualquer coisa do tipo. É como se fosse esse dínamo, onde você tem um imã numa parte da bicicleta, você tem um aparato que você coloca na raia da bicicleta e quando ela vai rodando, ela vai gerando energia elétrica. O experimento que o Faraday fez lá em 1831 é praticamente isso, só que de uma forma bem mais rudimentar. Bom, mas o que isso era tão importante? Porque, diferente da pilha, agora você conseguia gerar corrente apenas quando o disco fosse tirado e não mais conforme as reações químicas dos materiais, como era nas pilhas até então, tá? Neste momento é muito importante a gente pensar que as pessoas queriam fazer dinheiro com as invenções. E enquanto o Faraday se dedicou a entender como tudo funcionava, os inventores buscavam loucamente meios de transformar aquilo em lucro. E assim, a gente iria caminhar para o primeiro aparelho elétrico a chegar nas mãos populares, que seria o telégrafo. Eu vou colocar um ponto aqui muito importante, que como o Sérgio falou no começo, esse aqui é o segundo episódio de 3. A gente tem muita teoria, muito conhecimento teórico que vai ter que ser passado ao longo de toda a nossa jornada. Daqui pra frente a gente tem Max, tem Hortz e vários outros cientistas. Não dá pra gente colocar tudo de uma vez, porque senão a história fica muito grande, então a gente teve que dividir. Esse episódio ele vai ser muito mais focado na parte das invenções, a gente não vai falar tanto da teoria, a gente não vai falar dessa parte, tanto dessa parte teórica, essa parte vai ficar pro terceiro episódio. Por isso que aqui a gente já vai pular direto pro telégrafo, a gente não vai falar tanto das outras coisas que o Faraday fez, tá? Então, isso tudo vai ser pro terceiro episódio. Agora a gente vai mais pra essa parte das invenções e do dinheiro, din. Mas enfim, voltando. Pra gente chegar no telégrafo, primeira coisa que a gente precisa, o elemento principal do telégrafo é um eletroímã, que é basicamente um ímã gerado por uma corrente elétrica. Seus primeiros modelos foram criados por um britânico e um estadunidense, praticamente ao mesmo tempo. Eles eram o William Sturgeon e o Joseph Herring, e eles descobriram que quanto mais bobinas eles colocassem em fios condutores, eles poderiam criar um campo magnético muito mais forte. Ou seja, no experimento inicial com Faraday, ele utilizava as bobinas para criar um campo magnético. Eles simplesmente conseguiram expandir isso, utilizando muito mais bobinas, para criar um campo magnético muito mais forte, assim criando ímãs muito mais fortes. E agora, se você usa essa descoberta como um evento isolado, você basicamente criaria um aparelho capaz de levantar grandes quantidades de carga, que eles conseguiram demonstrar isso. Já naquela época, eles conseguiram levantar 1 tonelada utilizando eletroímãs, que é um feito bem absurdo. Mas assim, não que isso não seja alguma coisa incrível, porque realmente é uma coisa incrível, mas não atinge o potencial máximo dessa criação, que é o que a gente está buscando agora, que é o telégrafo. E foi então que, por volta de 1840, com Samuel Morse, desenvolveu um sistema de mensagem que se baseava no tempo em que um circuito elétrico era ligado e desligado. Portanto, quando um operador enviava um sinal de um lado da linha, no outro lado, um eletroímã era ligado para receber esse sinal, sendo atraído por uma base metálica, fazendo com que uma haste se movesse e através de pulsos
curtos e longos, fosse capaz de enviar uma mensagem até essa outra extremidade do fio. E a parte mais engraçada disso tudo é que falavam que isso tornaria a Terra um lugar menor, o que realmente acabou acontecendo, porém, falavam que isso também seria responsável por acabar com todas as guerras, já que nós seríamos mais capazes de entender uns aos outros. As nações. Bom, não precisamos nem dizer que depois disso a gente teve algumas guerras e temos algumas guerras até hoje. Então, não rolou. Cara, só pra falar, isso parece que deixou até pior as guerras. Pois Agora, um WhatsApp mal falado aí, WhatsApp não, uma ligação, um comentário. Cara, a comunicação não ajuda muito não. Ela ajuda, entre aspas, mas... A que ponto chegamos? Aproxima as pessoas de uma forma boba e ruim. A que ponto chegamos? Bom, já lá para a década de 1850, tanto a Europa quanto os Estados Unidos tinham cabos de telégrafo cruzando o continente inteiro. Porém, as duas maiores potências da época não estavam conectadas e isso era um problema muito grande. Foi então que se teve a ideia de passar um cabo pelo Atlântico, ligando a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Não foi muito fácil. Nas primeiras tentativas, os cabos rompiam todas as vezes por conta de tempestades e mares agitados, que não colaboravam nem um pouquinho para isso dar certo. Foi só lá em 1858 que duas extremidades de cabo foram ligadas uma à outra, pois como um cabo só era muito grande para ser carregado, era mais fácil que fossem levados uma metade para cada lado e depois eles unissem os cabos. E assim, um cabo nos Estados Unidos e outro cabo na Irlanda. E, cara, qual foi a bitola desse cabo, será, velho? Será que foi um cabão grossão ou foi um cabinho de telefone fininho assim, cara? Foi um cabão grossão, cara. Não foi um cabinho de telefone. Que imagina os caras chegando assim, 2 cabinhos de telefone fininho em cada lado, depois faz uma emenda com fita isolante e testaram, cara. Foi isso que aconteceu. Com certeza. Não, foi isso, não? Deve ter sido isso, sabe por quê? Por quê? Eu sei. Porque deu errado, né? Basicamente, quando eles tentaram fazer uma comunicação, o sinal vinha muito fraco e era todo embaralhado. Então, assim, não dava pra entender praticamente nada. Eu só entendia... Não era assim porque era Morse, então era... E basicamente começava aí mais uma corrida. Só que agora era a corrida para resolver esse bendito problema de sinal. Então, o maior empecilho para isso era que se acreditava que a corrente elétrica iria fluir como água no fio, o que também não é um pensamento, não é uma analogia muito errada, mas não, a física não funciona exatamente da mesma forma. Eles imaginavam que o problema do sinal era pela falta de, entre aspas, pressão no cabo. Portanto, um britânico, Wildman Whitehouse, gostou de novo, né? Meu inglês está ficando melhor a cada dia, decidiu aplicar uma tensão muito grande no cabo, buscando aumentar essa pressão, entre aspas, vamos falar assim, analogia, a pressão da água dentro de uma mangueira seria a pressão da eletricidade dentro de um cabo. Aumentando essa pressão e assim tentar levar essa mensagem até o outro lado. E sabe o que aconteceu? Acabou queimando tudo, cara. Sim, o cabo que deu tanto trabalho para ser colocado de uma ponta a outra acabou queimando. E para ser um pouquinho justo com ele, na época ele era um dos chefes do departamento e, embora não tenha sido completamente responsável por isso, não foi ele diretamente que foi lá e ligou a máquina. Ele, de certa forma, acabou sendo uma espécie de bode expiatório que alguém tinha que levar a culpa por isso e então ele levou a culpa porque ele era o chefe, então... Mas só uma menção honrosa aqui, que eu lembrei que interessante a gente falar que nessa época o Brasil já tinha seus telégrafos. Grande Barão de Mauá aí, Dom Pedro fazendo ligações, enviando mensagens de telégrafo. Mas enfim, como a necessidade dessa tecnologia era enorme, a gente se deparou com uma situação muito complicada, porque nesse momento a ciência não conseguia acompanhar essa necessidade. A ciência não conseguia suprir esse desejo de tecnologia, a gente chegou num ponto que não sabia o que fazer. Então foi necessário muitos estudos, descobertos novos comportamentos para eletricidade, como o fato dela criar ondas eletromagnéticas, e isso acabou gerando todo um novo ramo de estudos, fazendo com que a busca pelo conhecimento teórico aumentasse e, assim, só em 1866, um novo projeto foi feito e uma transmissão nítida foi enviada da Irlanda até os Estados Unidos. E assim, a gente chega na parte da comunicação transatlântica.
E qual foi a solução dessa nova comunicação? Se aumentar a tensão, você ia fritar o cabo, o que você fazia? Não, basicamente eles começaram a entender que por conta do telégrafo, a mensagem foi basicamente eles pararem de pensar como que o telégrafo ele era basicamente que a mensagem sendo enviada pelo cabo, ela se comportava igual a água, como um fluido, e eles começaram a entender que aquilo lá se comportava como um pulso, era um pulso, na verdade, não era como poderia dizer, uma pressão constante de uma água passando numa mangueira. Impulso de elétrons que, quando eles passam por um material, todo material tem um grau de resistência e energia convertida em calor, e se você mandar muito, frita. Então você tem que fazer um bem bolado ali, cálculos, para compreender qual que é a tensão máxima que você pode aplicar no material, sem fritar ele, né? Pois é. E, então, mais uma vez, o mundo acabou ficando ainda menor. E agora, continuando a nossa história, a gente precisamos de mais avanços. E estamos chegando em um ponto muito importante. Um evento muito grande que vai dar nome ao nosso episódio. Basicamente, a gente precisa chegar na luz elétrica. Em 1860, as casas britânicas eram iluminadas, quando não com velas, a gás. Basicamente, um sistema de muitas tubulações era passado por toda a cidade, chegando às casas, transportando um gás extremamente inflamável e muito perigoso. Bons tempos de incêndios. Porém, essa fonte luminosa, ela acabava sendo muito fraca e, embora funcionasse para casas, era muito ineficiente em locais públicos, o que fez com que esses locais acolhessem a invenção de Humphrey Davy, que eram os arcos de luz elétrica, que, inversamente ao que acontecia com as lâmpadas a gás, eram muito fortes e muito intensos, portanto, não poderiam ser utilizados em casas. Era necessário alguma coisa que fosse um meio termo. Não tão forte, não tão fraco. E assim como tivemos a corrida do telégrafo e a corrida do cabeamento, agora temos a corrida da luz. A melhor parte é que os caras que eu mais amo e odeio. Vamos lá. E vocês provavelmente já sabem e já ouviram 1000 vezes sobre Thomas Edison e como ele errou 1000 vezes até conseguir fazer uma lâmpada e blá 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 blá. Era um... Edison amava inventar. Porém, mais que isso, ele amava que inventassem para ele. Isso é um fato histórico, cara. Tá lá, é só você pesquisar. Edison, ele sabia inventar, criar, mas a maioria das patentes dele, pra falar a verdade, não são dele. Entre aspas, né? São dele, mas não foi ele que desenvolveu a tecnologia. Vamos lá, volta. Sério, eu achei que o Edison tinha inventado 1903 coisas, que é o número de patentes dele. Nossa, você viu? Esse cara, ele teve mais tempo de pesquisa do que de vida, entendeu? Não faz sentido. E não vamos tirar os méritos dele também. Por causa disso, ele era um cara muito inteligente, astuto, exímio empresário. Sendo assim, os meios da qual ele conseguiu toda essa reputação que ele tem até hoje, né? Edison tinha um laboratório de pesquisa em Nova Jersey, onde ele empregava muitos engenheiros e pesquisadores jovens e talentosos para que, assim que uma descoberta fosse feita, ele pudesse patentear em seu nome. E sim, foi assim que ele se tornou a pessoa com o maior número de patentes dos Estados Unidos. Falando, é que, assim, se você for parar a pensar, muito chato, né, velho? O cara pagava outras pessoas para fazer as pesquisas e simplesmente ia lá e patenteava. Mas... Cara, imagina quantos eventos que as pessoas patentearam em seu nome na história e não foram atribuídos à pessoa correta e que nós nunca vamos saber, cara. Cara, mas você para pra pensar, hoje em dia... Acontece o tempo todo, universidades fazem isso. Não, universidades, empresas. Você acha que o quê? Foi o Zezinho que trabalha na Apple que descobriu, sei lá, o cristal líquido. Não sei. Sim. Tipo assim, as empresas hoje em dia patenteiam. Basicamente, o Edison foi a primeira pessoa a fazer isso. E, cara, se você... Olha, vou só fugir um pouquinho do cast. Isso é muito cabuloso, porque até mesmo se você desenvolver alguma coisa na sua área de pesquisa, trabalhando numa empresa, que não... A linha é totalmente dela, cara. Obrigatoriamente, por contrato, as coisas são delas. Sim. Você só é um instrumento. Basicamente, a empresa que está financiando o seu trabalho de pesquisa, que era o que o Edison fazia com os pesquisadores dele, tá? Que ele dava uma forçada e dava uma... Trabalha! Tipo isso. Mas, querendo ou não, a gente vê isso em várias empresas até hoje, então, enfim. É mais comum do que parece. Mas, agora a gente vai falar de um assunto polêmico. Polêmica, vamos falar de polêmicas. Mamilos? Exatamente. Ou seja, a lâmpada. Lâmpada nerd. É isso aí. A lâmpada
O famoso projeto do Edison que trouxe fortunas e reconhecimento, na verdade, não era nada inédito. Olha, que curioso, nossa. Basicamente, outros cientistas já trabalhavam nisso há bastante tempo, porém, coisa com relação a isso eram as limitações tecnológicas da época, dentre elas as bombas de vácuo, que eram grandes empecilhos, já que, para desenvolver esse projeto, já que você não conseguia gerar um vácuo muito bom dentro do bulbo da lâmpada. E um nome muito importante pra gente citar é o de Joseph Swan, que é um cientista inglês, e em 1978, ele patenteou o modelo de lâmpada, isso antes, alguns anos antes do Edison patentear a primeira lâmpada dele. O Swan já patenteou uma lâmpada lá na Inglaterra. E ele, que embora seja esquecido da história, ele foi extremamente importante para o desenvolvimento da lâmpada de Edison e colaborou muito para que ele conseguisse desenvolver essa lâmpada por fim. Mas assim, o que tornou o Edison mais importante e que fez o Edison chegar a descobrir a lâmpada é uma coisa que faltava pro Swan. Essa coisa é dinheiro. O Edison tinha muito dinheiro. E ele basicamente conseguia financiar as grandes pesquisas e solucionar o problema principal para as lâmpadas da época, que era tanto a questão do vácuo, que ele conseguia umas bombas de vácuo melhores, quanto o filamento da lâmpada. Porque na época, as lâmpadas elas utilizavam filamento de carbono, que embora ele funcionava, tornava a lâmpada pouco durável por conta da questão do vácuo e por conta da questão do filamento. Ele estudou, então, diversos tipos de materiais e, dentre eles, ele acabou estudando platina, que foi um bom resultado, porém era muito caro. E, por fim, você tem noção da questão do Swan, o quão importante ele foi, o Edison e o Swan tiveram uma companhia juntos que vendia as lâmpadas lá no Reino Unido, que era comumente chamada de Edswan na época, porque era Edison and Swan Electric Company, se eu não me engano, o nome inteiro dela. Mais tarde, essa companhia acabou mudando de nome algumas vezes, até ser comprada pela Siemens. E o modelo da lâmpada vendido era a lâmpada com design do Swan, porém com os filamentos descobertos por Edison. E uma outra coisa muito interessante com relação a isso, o Swan acabou patenteando a lâmpada antes lá no Reino Unido do que o Edison, e começou a vender. Depois que o Edison patenteou a lâmpada lá nos Estados Unidos, o Edison foi querer processar o Swan, falando que ele tinha roubado a patente. Porém, como o Swan tinha patenteado primeiro, o Edison, ele viu que ia dar merda, basicamente, e ele acabou querendo fundir as empresas. Porque o Swan tinha aberto uma empresa para ele fazer essa venda de lâmpadas, o Edison tinha a empresa dele, e para ele conseguir atuar lá no Reino Unido, ele decidiu unir as empresas, tornando a lâmpada do Swan comercialmente favorável, né? Porque, embora o Swan tinha os direitos de comercializar a lâmpada lá. A lâmpada dele não era tão boa pro comércio, porque por conta da qualidade dela e tudo mais. Então ele decidiu unir essas duas empresas para conseguir atingir o mercado lá do Reino Unido. Cara, Edison era basicamente o capitalista liberal que se fechar contrato com o governo, ok. Se não, tem que liberar tudo. Pois é, mas cara, e é muito complicado porque o Swan basicamente virou uma nota de rodapé, né? Eu até agora não sabia que era Swan, agora eu sei. Então, porque se você for pesquisar praticamente todos os lugares, você vai ver que o Edison, ele era o cara que... eu errei não sei quantas vezes e até consegui. Não, mas eu não errei. Foram 1000 formas de descobrir como não fazer uma lâmpada. Será que essa frase foi real mesmo? Ele deu essa coisa ou foi tipo que nem um monte de gente fazendo frase de Einstein que ele nunca disse? Cara, é muito complicado de você dizer, hein? Porque em todo esse meio tem muito mito e muito folclore e muita coiseira. Porque, querendo ou não, o Edison, ele é ele virou um folclore, né? Porque... Cara, ele fez a fortuna dele vendendo uma reputação. Foi o que rolou. De certa forma, sim. Tanto é que tem muita coisa que... Só que, assim, não vamos tirar a genialidade do cara, né? Porque... Não, claro que não. Ele era um empresário... ele basicamente criou a primeira empresa de pesquisa do mundo. Ele é um empresário visionário, cara. Isso sem dúvida, o cara foi... pica das galáxias. Tanto é que ele inventou aquela cadeira lá que tem o suportezinho atrás pra você não cair. Cara, quem pegou a referência dos Simpsons aí? E o martelo elétrico. Genial que ele fez. Não, esse foi outro Homer, cara. Mas tava lá no museu. O Homer tinha esqueceu do episódio? Eu sei, cara. Vamos voltar. Assim como boa parte das coisas do Edison não foi ele que inventou, tá aí mais uma. É verdade, até depois de morto ele roubou a invenção do Homer. Vamos voltando.
Outra genialidade de Edison foi construir e comercializar todo o sistema para utilização das lâmpadas, ou seja, monopólio, como, o mais importante, a geração da eletricidade, pois sem a energia elétrica não temos a eletricidade. E sem isso não temos luz, não temos lâmpadas, enfim. Então Edison, em 1882, lançou sua primeira usina elétrica, a primeira dos Estados Unidos, lá em Wall Street, pois lá é que o dinheiro nunca dorme, né? Onde tá sempre rolando as paradinhas até hoje e o lobo tá lá. E o plano de Edison era iluminar toda a cidade. Com seu sistema de geração de energia de baixa tensão, não corria o risco de uma eletrocução ou qualquer outro tipo de perigo, pois seus cabos estavam todos enterrados no subterrâneo. E naquela época não tinha ninguém para roubar cabo do chão, né? Porém, hoje, por isso que hoje tá tudo pendurado no poste. tenta passar um cabo subterrâneo pra você ver. Embora. Porém, esse plano era complicado, já que a transmissão de energia de baixa tensão é limitada, já que os geradores de Edison só poderiam transmitir eletricidade de um raio um pouco mais de 1 quilômetro, sendo necessária a construção de diversas usinas elétricas ao longo da cidade, o que não seria economicamente viável para as regiões suburbanas ou de menor densidade. E aí que entra um croata super maluco chamado Nikola Tesla. Bom, mas só uma questão, é muito interessante você ver que o quanto que o Edison era um cara muito visionário, porque ele pensou assim, ele criou um produto, ou seja, ele criou uma demanda, e ele queria criar mais uma coisa para suprir essa demanda, ou seja, eu criei a lâmpada, beleza, mas como que você acende a lâmpada? Com eletricidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar todo um sistema para fornecer eletricidade para esses caras. É aquele lance lá, cria uma necessidade. Exato, ele criou a necessidade de ter a lâmpada, ele criou a lâmpada para ter a necessidade de você ter energia elétrica. Não que ele criou a lâmpada exatamente para isso, mas enfim, ele soube aproveitar essa oportunidade, porque se ele não criasse, alguém ia criar, e ele queria criar agora uma forma de gerar eletricidade. Só que, querendo ou não, esse cara, ele... Não sei, eu acho que ele gostava dessa questão de corrente contínua, ele era meio... Eu não sei dizer exatamente o porquê que ele era tão maluco com os... Eu vou falar assim, é o pai da criança da coisa ruim, tá ligado? Tipo, pra ele é perfeito, bonitinho, mas só porque ele é o pai, cara. E é muito maluco, porque você imagina se a gente utilizasse esse sistema até hoje. A cada 2 quadras você ia ter que ter um gerador, fazer um barulhão louco e consumindo carvão adoidado, porque, querendo ou não, você não tem... Por exemplo, hidrelétrica. Água em todo lugar. Não tem como fazer. Você não consegue vento. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Vamos começar então com esse malucão aí, o Tesla. Talvez um dia a gente faça um cast só sobre o Edison, só sobre o Tesla, para falar muito mais das outras invenções que eles fizeram. Só que como o nosso episódio é sobre essa parte mais da eletricidade, a gente vai chegar num ponto muito maluco que é a Guerra das Correntes. Bom, mas para isso a gente tem que começar a falar sobre Tesla. O Tesla já havia trabalhado anteriormente para Edison, porém ele acabou saindo da companhia devido a conflitos e por ser totalmente o oposto de Edison. Basicamente o Edison, teve uma história que o Edison pediu pro Tesla fazer um negócio lá e falou que ia dar uma premiação pro Tesla, e aí o Tesla fez, porque o Tesla não tinha nada que o Tesla não fazia, e daí o Edison trollou o Tesla ficou pistola e foi embora. Não venda seus valores, cara. Tesla foi esperto. Tesla, ele era um cara bem introvertido e pensador, e uma das coisas que é praticamente certo, assim, dele, que ele era um cara que tinha uma memória fotográfica, que ele conseguia se lembrar de tudo que ele via e conseguia projetar. E ele tinha também, eu não lembro agora como que é o nome dessa habilidade, mas é aquela pessoa que ela consegue visualizar em 3D na mente dela alguma coisa antes mesmo de ver essa coisa fisicamente. Nossa, cara, eu seria muito feliz com essas habilidades, cara. Então, tem um nome exato para isso e uma definição mais correta que a minha, só que agora me fugiu. Então, o Tesla, ele acabava não se impressionando muito com as invenções de Edison, porque ele acreditava ser possível de transportar eletricidade a distâncias enormes, sem que elas sofressem redução ou grandes perdas, que era o que acontecia com o sistema de Edison se você tentasse colocar a longas distâncias. E para isso, ele deveria utilizar a corrente alternada. Basicamente, a corrente alternada, ela muda sua direção muito rapidamente, diferente da corrente contínua que era utilizada por Tesla e que corria apenas em uma direção. O Tesla também percebeu que, ao aumentar a tensão transmitida, acabaria caindo a corrente, isso era um consenso comum, e que assim, ele teria uma redução drástica na perda por resistência por conta da longa distância do fio. Porém, essa tensão muito alta não era interessante para se chegar nas nossas casas e deveriam ser diminuídas de alguma forma, e a forma que ele encontrou
foi os transformadores. Os transformadores basicamente iriam transformar essas altas tensões que estavam chegando nos fios em baixas tensões e assim ser transmitidas diretamente para as casas, que é a forma que a gente usa para consumir hoje. É engraçado falar isso porque é um grande spoiler de quem ganhou, porque a gente sabe quem ganhou, mas enfim. Foi então que um outro cara entrou na jogada, o George Westinghouse. Ele era um defensor da corrente alternada também. Inicialmente, ele foi o primeiro cara a peitar o Edison. Embora a Guerra das Correntes tenha ficado conhecida simplesmente por ser Edison contra Tesla, o Westinghouse é um cara muito importante nisso, porque ele era um engenheiro da grana. E ele já, como acreditava nessa questão da corrente alternada e sabia que ela era o futuro, ele viu que ele seria um rapaz competente para resolver todos os problemas para sua utilização. Só uma adendinha aqui, a diferença entre a corrente, para quem não ficou bem esclarecido, entre a corrente contínua e a corrente alternada, é só você pensar assim, a corrente contínua você manda um pulso elétrico num único sentido, isso vai demandar uma alta tensão, vai ter um custo energético maior e perda de energia maior no sistema, em forma de calor, enfim. A corrente alternada, ela é muito mais econômica do que a corrente contínua, porque ela manda pulsos que vai e volta no fio em uma velocidade extremamente rápida, estamos falando de eletricidade, e por se tratar de pulsos muito rápidos, você não precisa manter uma corrente contínua e você tem um retorno dessa energia, ela é muito mais econômica, vamos dizer assim. E quando você tem um aparelho que não funciona adequadamente com energia alternada, por exemplo, uma televisão, o que você coloca nele? Um transformador. Um transformadorzinho ou um capacitorzinho que a gente vê. E isso resolve toda a solução, porque transforma corrente alternada em corrente contínua para aquele aparelho elétrico. Enfim, era só queria dar esse pontinho aí. Então, voltando, basicamente, o que se precisava ser feito para corrente alternada realmente poder ser útil era criar um motor que era capaz de operar de forma prática utilizando esse tipo de corrente. E o Tesla foi lá e ele conseguiu não só criar esse motor, como ele conseguiu também criar todo o sistema para transmissão e para o funcionamento desse tipo de corrente, assim como os transformadores, geradores, etc. Então o Tesla conseguiu fazer tudo isso. E aí eu vou colocar aqui como um ponto muito importante do porquê que o Tesla não é um cara tão conhecido como o Edison. Tá, a partir disso eu vou criar aqui uma questão do porquê que o Tesla não é um cara tão conhecido. Muita gente nunca ouviu falar de Nikola Tesla, embora ele tenha sido o cara, basicamente o responsável por todo o sistema de transmissão que a gente tem hoje em dia. Por que ele não é um cara tão conhecido assim quanto o Edison? Primeiro, ele não era um cara muito marqueteiro, de relacionamento, de reputação, assim como o Edison era, tá? E o Tesla, ele basicamente, ele não era o cara ele não criava tanto o produto final. Ele era o cara que criava os produtos que seriam responsáveis por fazer aquilo funcionar. Mais pra frente, por exemplo, uma coisa que a gente vai até colocar no próximo episódio também, mas já vou citar um pouco aqui. Por exemplo, o rádio. O rádio é dado a patente para Marconi, do rádio. Porém, o Marconi acabou utilizando 17 patentes do Tesla para criar o rádio. Tanto é que nos Estados Unidos, a patente do rádio não é para Marconi, é para o Tesla. Por quê? Porque o Tesla, ele criava os componentes, ele criava todos os itens que seriam necessários para você montar aquele produto final. Ou seja, o Tesla, ele não foi o cara que criou a lâmpada fluorescente. Ou foi? Porque o Tesla, ele criou o modelo de lâmpada fluorescente que mais tarde vai ser aprimorado. O Tesla criou o motor de corrente alternada. O Tesla criou todo o sistema de condução da corrente alternada. O Tesla criou o primeiro controle remoto, sabe? Então ele basicamente cria muito dessas coisas que vão ser utilizadas em outras coisas. Basicamente você pensar assim, ele desenvolveu os princípios da tecnologia e as pessoas adaptavam isso em novos produtos. Por exemplo, da lâmpada aí seria como assim, ele descobriu que o princípio de ionizar um gás convertia a eletricidade elétrica em energia luminosa, só que depois veio uma pessoa e transformou isso num produto eficiente e comercial. Mas o princípio é o mesmo. Sim, tanto é que o modelo de lâmpada fluorescente que o Tesla criou foi utilizado até, de certa forma, recentemente, década de 70, 80, se eu não me engano. Então, assim, o cara, ele realmente era um cara muito inteligente, não reconhecido, mas muito inteligente. Talvez também um pouco por conta dele ser um cara meio excêntrico, isso acabou tirando um pouco dos créditos dele. Mas vamos continuar com a história, porque tem muito mais aí e vocês vão entender melhor daqui a pouco. Sabe o quão excêntrico ele era? Ele casou com um pombo.
Ele se casou com uma pomba, cara. E depois que ela morreu, ele entrou em depressão. Pois é. É foda, cara. Mas, então, fora isso, cara, eu fico imaginando se esse cara pegasse a genialidade de Nikola com a genialidade de Edison e fizesse uma fusão estilo Dragon Ball Z, assim, tá ligado? Ia ser esse cara ia ser muito louco. Não. Fiquei imaginando que não parece legal, não. Vamos voltar, então. E foi, então, aí que damos início à Guerra das Correntes. Edison e sua corrente contínua de um lado e Tesla e o Westinghouse do outro, com a corrente alternada. Bom, hoje em dia já sabemos quem ganhou, nosso sistema de distribuição já nos mostra isso, porém na época foi uma grande batalha. Uma das grandes armas nesse sistema era o medo, pois o Edison queria provar que o sistema de corrente alternada era perigoso e poderia matar as pessoas em contato com elas. Isso é óbvio, toda eletricidade pode matar, mas da forma que você utiliza ela. Assim, qual a melhor forma de demonstrar isso? Através de execuções. Edison saiu matando o bichinho por aí. Nesta parte existe muito folclores e mitos, como o uso da corrente alternada para eletrocutar cães de rua, assim como outros animais e até mesmo um elefante, gente. Existe o documento, existe foto de jornal, existe jornal da época em que Edison eletrocutou um elefante na rua para mostrar. Cara, é por isso que eu não gosto desse cara, velho. Porém, o que realmente se sabe é da criação da cadeira elétrica através do engenheiro de Edison, o Harry D. Brown, ou Dr. Brown, para quem é os íntimos. E em 1890, o William Kemmler, eu acho que eu falei o nome certo, enfim, foi submetido à morte pela cadeira elétrica. O primeiro de muitos outros que até hoje, infelizmente, se emprega a pena de morte. Se alguém vier pra cima de mim falar de morreu porque mereceu, ele levou. Desliga o cast, tchau. Enfim. Só que alguns pontos que eu ia pontuar disso aí é que é muito engraçado, tipo, embora seja o Tesla que defendia a corrente alternada, ser um engenheiro do Edison que criou a cadeira elétrica, né? E sabe o que é mais engraçado disso? Engraçado não, é muito triste, na verdade. Que nessa primeira utilização, o William, ele não morreu de primeira. Putz, cara, isso é pesado. ele recebeu uma descarga, ele não morreu. Aí, na época, pra você conseguir dar uma descarga do tamanho que eles precisavam, você precisa... Tem que recarregar. Tem que recarregar. Então, o cara ficou agonizando lá, todo chamuscado, até darem a segunda descarga. E ele ia falar finalmente. Finalmente, eu acho que fica muito trágico se eu falar por conta da morte do cara, mas enfim. Cara, pelo sofrimento, finalmente ele conseguiu morrer, velho. Porque... que merda, né? Enfim, isso me lembrou um filme do... Cara, é um exemplo muito bom pra você... ter uma noção do que causa uma cadeira elétrica e se isso falhar, e já não aconteceu uma vez só, tá? Já existe diversos casos de que a pessoa não morreu na primeira execução com a cadeira elétrica e tiveram que acionar novamente. Mais um filme que você pode ver isso daí é aquele filme, acho que é A Espera do Milagre, não é? A Espera do Milagre, aham. Puta, cara, é pesadaço, velho. O cara não molha a esponja pra fazer a transmissão da corrente de forma correta entre a máquina e o corpo da pessoa, corpo humano, e assim a corrente, em vez de ela fluir com facilidade, ela flui com muita resistência, o que frita o cara totalmente, e fora isso, não acaba matando ele de primeira, é muito pesado, cara. Pois é muito pesado. E assim, esse não foi só um caso em que deu problema, nos diversos casos que eles tentaram demonstrar isso também, acabou dando problema, mas assim, eles conseguiram fazer mais ou menos o que eles queriam, que era dar uma repercussão negativa pra corrente alternada, e infelizmente eles acabaram conseguindo. Só que o Tesla não é burro nem nada. Bom, aconteceram coisas muito boas, por conta da genialidade dele. Uma das coisas o Tesla ele acabava tendo uma carta na manga, ele usou da genialidade dele, e utilizando a famosa bobina de Tesla, todo mundo acho que já viu uma bobina de Tesla por aí, ele... tem um experimento dele, que ele é capaz de gerar uma corrente elétrica, uma frequência tão alta, que ela, entre aspas, atravessa o corpo dele e chegava até um objeto em sua mão. Esse objeto era uma lâmpada, e essa lâmpada se iluminava. Tem fotografias, tem bastante imagem disso, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar. E assim, ele acabava demonstrando que, embora a corrente alternada fosse perigosa, ela era extremamente eficiente, e ela poderia ser segura se manejada da forma correta. Assim, ele poderia ter
tentado de alguma forma denegrir a corrente contínua do Edison, fazendo algum tipo de experimento, jogando sujo, entre aspas, da mesma forma que o Edison fez, porém ele preferiu simplesmente achar uma forma de demonstrar que, na verdade, não, a corrente dele ela era segura. Ela poderia ser segura. O experimento da bobina de Tesla tem um experimento bem legal, que até demonstra como que um campo magnético pode gerar corrente de elétrons. Por exemplo, assim, quando você tem uma bobina de Tesla, todo mundo conhece o experimento em que você faz uma alta tensão e sai aqueles raios super bacanas e é super legal. Dá pra até tocar música com eles, aliás, tem um canal bem bacana, não lembro agora, mas vou deixar no post lá, que a gente usou as músicas do rapaz no primeiro vídeo, ficou super legal. Enfim, quando você usa uma bobina de Tesla e você só gera um campo magnético com ela, a fato de você aproximar uma lâmpada fluorescente desse campo, esse campo vai ser capaz de ionizar os gases dentro da lâmpada e esses gases ionizados vão liberar esse excesso de energia em forma de luz. Você não precisa ter nenhum polo carregado conectado nenhuma das pontas da lâmpada para que você acenda essa lâmpada. Isso é muito legal, cara. É muito legal e dá para se demonstrar claramente com uma bobina de Tesla. E uma outra coisa é que, assim, logo após isso, ia ocorrer uma feira que ela é muito importante para a Guerra das Correntes. Embora ele não seja muito citado, é um fato muito importante, que era a Exposição Mundial de Chicago, em 1893, onde se travou uma batalha para ver quem seria responsável por fornecer energia. Então Edison e a corrente contínua e a corrente alternada estavam lá batalhando, e o Tesla e o Westinghouse conseguiram ganhar essa concessão para fornecerem energia para essa feira, e foi aí que começou toda essa caminhada da corrente alternada, onde ela saiu muito bem, conseguiu fornecer energia de uma forma muito barata comparado com o que o Edison pedia para conseguir fornecer energia para a feira. E após isso, em 1896, a primeira usina hidrelétrica em corrente alternada foi construída nas cataratas do Niágara. E é isso aí, cara. O resto é história. E até hoje estamos aí, dando um choque alternado. Mas uma coisa interessante também sobre o ponto que você falou da economia e do custo de Edison, ele sempre pensou na energia como produto. Um bem comercial. Como comércio, como um produto a ser vendido. Enquanto a opinião e a visão de Tesla sempre foi a energia como um bem comum. E o sonho de Tesla, que nunca se realizou, foi... Ele tinha o sonho de distribuir a energia de forma gratuita para todo mundo. Uhum. Isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer. É por isso que você paga a conta de luz até hoje. Então, culpe Edison pela sua conta de luz. O Tesla era comunista. Cara, é essencial, cara. Eu fico pensando, por exemplo, assim... Não só a energia elétrica, como a água, assim como as pessoas falam que saúde e educação são bens essenciais e é um direito de todos, a energia e a água são bens essenciais, cara, e deveria ser um direito de todos. Comercializar isso é complicado, velho. A gente tá num debate aí atual sobre das hidrelétricas para privatização de água. Não, hoje de água, né? Se eu não me engano, é das privatização dos sistemas de abastecimento de água. Não faz sentido, mas enfim. E isso que você falou dessa busca de Tesla foi um dos motivos dele... Da falência dele quebrar, porque o Tesla, querendo ou não, ele acabou morrendo sozinho num quarto de hotel, pobre. Porque o que aconteceu? O George Westinghouse criou toda a empresa, o Westinghouse Company, e eles passaram por uns maus bocados em um determinado tempo, e o Tesla foi lá e deu todas as patentes pro Westinghouse, pra empresa não quebrar. Em troca, o Westinghouse pagava por muitas coisas do Tesla, pagava pela estadia dele no hotel, pagava pelos experimentos dele. Porém, antes disso, enquanto o Tesla ainda tinha bastante grana, uma grana considerável, ele acabou gastando tudo isso na busca pela distribuição de energia sem fio e gratuita. Ou seja, ele construiu uma torre bem grande, uma bobina, como se fosse uma bobina de Tesla bem grande. A gente tem relatos de que ele conseguiu acender uma lâmpada a 1 km de distância, que é uma coisa muito grande. Foda. Só que assim, querendo ou não, isso não funcionaria nos dias de hoje, pelo menos não da forma que o Tesla queria, porque tem muita interferência hoje, a gente tem muito equipamento eletrônico e tudo mais. Então, infelizmente, não daria certo, mas era uma cartada muito
muito interessante de você pensar, um negócio muito massa. Você escolhe né? entre você ter uma distribuição sem fio ou você ter um aparelho de celular funcional. Não tem como você ter os dois no mesmo ambiente do campo gerado pela torre, né? Sim, nessa época o Tesla acabou se mudando também para uma região perto de um gerador, de uma hidrelétrica, e reza a lenda aí que quando ele foi utilizar pela primeira vez a torre, ele acabou fritando o gerador da hidrelétrica. Só que assim, como a tecnologia era dele, o Westinghouse foi lá e refez tudo, enfim. Esse ponto que você falou sobre ele ter dado as patentes dele pra Westinghouse pra salvar a empresa dele, não foi só pra ele. Ao longo da vida de Tesla, ele nunca fez muita questão de manter as patentes dele, cara. Ele acabou que teve, se eu não me engano, eu não vou faltar informação agora, me corrijam se eu estiver errado, mas até o ano retrasado teve uma patente dele, uma patente que foi atribuída a Tesla, porque ele abria mão das patentes dele. Ele só queria estar descobrindo e soltando, por isso que ele acabou morrendo pobre, né, cara? E até mesmo no caso que eu citei do Marconi com o rádio, embora o Marconi tenha utilizado 17 patentes do Tesla, quando ele foi questionado com isso, ele simplesmente falou que isso tem um relato de um jornal dele dando uma entrevista, que o Marconi é um cara legal, deixa ele usar aí as minhas patentes, tá de boa. Ah, sim, cara. Pra você ver, o coração desse cara, velho, o cara se apaixonou por uma pomba, ele tinha um coração lindo, velho. Mas o Tesla ele era um cara excêntrico, tem todas as coisas que ele falava que ele conversava com marcianos e etc. Mas ele é um cara muito genial e muito, muito à frente do seu tempo. Pare, terráqueo! Eu sou Zorg do planeta Zion e vim invadir a Terra. Leve-me ao seu líder! Então, galera, assim a gente encerra o segundo episódio. Como eu disse, tiveram coisas que a gente teve que cortar, porque senão esse é um episódio muito, muito grande. A gente decidiu dividir em várias partes. Tem algumas coisas, algumas partes mais teóricas, como a gente não citou Maxwell, por exemplo, que é um cara muito importante para tudo isso. E diversos outros cientistas que a gente vai citar no próximo episódio. A gente, então, vai dar uma voltadinha aí no tempo. E assim, várias outras coisas que são muito importantes, só que não dava pra gente citar tudo agora. Em casts futuros a gente vai citar, pode ficar tranquilo. Se vocês quiserem, tiverem alguma curiosidade sobre algum tema que a gente acabou pulando, ou sobre alguma coisa que a gente citou, mas citou muito brevemente, fala pra gente que a gente pode fazer um cast sobre isso, ou até mesmo alguma postagem no site, escrever alguma notícia sobre isso aí. E se você for um físico cabuloso igual Tesla e quiser comentar do próximo episódio... É verdade, seria muito importante pra nós ter um físico ao nosso lado no próximo episódio do cast. Então se você é um físico topzera e você conhece um físico aí, dá um alô pra gente que a gente conversa com você e é isso aí. Cara, porque a minha física da engenharia de biotecnologia não se aprofundou muito nas partes a eletricidade, o básico a gente sabe, né, por causa da engenharia, mas a gente gostaria de ter alguém com... como a gente vai entrar em bastante conceito teórico, é muito melhor se a gente tiver alguém aí com um conhecimento teórico muito top. A gente tem alguém com autoridade sobre o assunto. Seria chique show, galera. Então, pra finalizar esse cast, eu quero recomendar pra vocês apenas abra o YouTube e pesquisem experimento com bobina de Tesla. E pesquisem também música com bobina de Tesla, que é muito legal. Vocês vão adorar, vocês vão curtir. E considerações finais? Se eu não me engano, ia ser lançado um filme aí da Guerra das Correntes. Tinha o Benedict Cumberbatch, tinha o Tom Holland, tinha aquele cara que fazia o Fera no filme do X-Men, o Nicholas alguma coisa. O que tá acontecendo? É Guerra das Correntes ou Avengers? Não, pois é. Tanto é que esse cara aí do Fera, o nome dele é Nicholas alguma coisa, Nicholas Holt, alguma coisa assim, e ele ia fazer o Nikola Tesla, o que é, tipo, engraçado, porque o nome deles são parecidos. Enfim. Engraçado são os personagens, só tem mutante e herói no então. no elenco. Mas eu nem sei que fim que deu esse filme, se eu não me engano era pra sair em 2017, acho que foi adiado. Sei lá, eu nem sei se... Eu vi o trailer do filme parecia bem interessante, então se vocês tiverem interesse aí, dá uma procurada. Não sei se o filme lançou, não sei se tem na locadora online aí, você vai sair em filme, vai sair em cinema, não sei. Então, será que alguém ainda vai na locadora? Alguém vai na locadora ainda alugar filme físico, velho? Locadora? Alguém tem DVD em casa? Tem uma locadora. Lá em Arapongas tem uma locadora. Meu Deus!
Eu conheço lá. Faz muito tempo. Um dia a gente vai falar sobre locadoras, mas não hoje. Então é isso, galera. Eu não sei se vai ter respostinhas, tô com preguiça. Mas se tiver, daqui a pouco. Se não tiver, então até a próxima e tchau. Até a próxima, não coloquem o dedo na tomada. Não coloquem! Não, não é o dedo, cara. Pega o garfo, Não. tira 2 dentes, fecha os 2 dentes e enfia o garfo. Não pode ter cabo o garfo, tá? Tchau. Tchau. Galera, não façam isso, pelo amor de Deus. A gente não tá querendo fazer apologia à eletrocução. Nossa, meu, se protege. Sério. Para. Ai, esquece. É zoeira, gente. Esquece, sério, fica quieto. Tchau, gente. Tchau. Cara, eu tô Emparelhando com seu próprio texto? embaralhando com o meu próprio texto. Calma aí, deixa eu dar uma respirada aqui. Tá nervoso, é? Não, não é que eu tô nervoso, mano. Eu tô com uma dor de cabeça do caralho. Eu acabei de tomar remédio. O cara tá com tremedeira, quer jogar no Man's Sky. Eu preciso. Tá. Sapciência.com.br